Existem muitas interpretações para o mito da caverna de Platão, que foi discípulo de Sócrates na Grécia Antiga. Muitos conhecem a história. E a gente que tem essa chama acesa dentro de nós, buscadores da verdade, os buscadores da luz do conhecimento, aqueles que estão despertando, que não conseguem se enquadrar muito ao sistema, eles vão se identificar muito com esse mito da caverna de Platão. Claro que todos conhecem essa história. Platão deixou bem claro essa alegoria quando ele apresentou um grupo de pessoas que estavam acorrentados dentro de uma caverna, nasceram dentro dessa caverna e não tinham conhecimento de outra realidade a não ser aquele ambiente escuro, úmido, frio, e a vida deles era aquilo. E eles percebiam que havia uma claridade que gerava uma sombra na parede da caverna. E tudo que acontecia atrás deles, veja bem, tudo que acontecia atrás, eles não tinham a visão total, 360 graus. Eles tinham uma visão limitada, estavam acorrentados dentro de uma condição, aprisionados. Mas eles nem tinham consciência dessa prisão. E as sombras projetadas na parede eram a única percepção da realidade. Eles não tinham nem como se reconhecerem como pessoas ali. E essa claridade que estava gerando essa sombra e projetando-a era, na verdade, uma grande chama, um fogo vivo que iluminava a caverna, lá na entrada dela. E as pessoas que passavam do lado de fora, os animais, qualquer movimento gerava essas sombras. E eles estavam acreditando que a vida se resumia àquilo. De repente, um desses que estavam aprisionados na caverna se libertou. Ele decidiu romper com aquelas correntes, se virou e foi em direção à saída da caverna. E descobriu que havia ali esse grande fogo, essa grande luz. E ele ficou encantado, olhando para aquela chama, para aquele fogo incandescente, e percebeu que a realidade que ele conhecia, na verdade, era muito pequena em comparação com uma outra realidade que estava diante dele, quando ele percebeu que havia uma saída da caverna. E quando ele chegou do lado de fora, ele percebeu um mundo vasto, enorme, e a luz do sol, que é uma outra frequência de luz muito superior àquela que estava dentro da caverna, fez com que ele perdesse a visão. Ele ficou cego, tamanha claridade, o choque de consciência e de realidade que ele teve. Ele percebeu que a vida do lado de fora era muito mais ampla, muito mais real do que aquela vida dentro da caverna. Então, ele tenta voltar e avisar os amigos. Passou uma moto aqui. Ele tenta voltar para a caverna para avisar todos os amigos que estavam acorrentados que havia um outro mundo, uma outra realidade, e que as pessoas poderiam despertar e se libertar daquela condição limitada que eles estavam. E ele foi rechaçado, difamado, agredido e até morto, porque as pessoas não queriam sair daquela condição, daquela zona de conforto, que não havia conforto nenhum, e preferiram continuar acreditando nas sombras, uma vida ilusória. E tudo isso, na verdade, diz respeito à nossa condição aqui na Terra. Nós estamos completamente aprisionados num sistema, numa matrix, numa realidade falsa, ilusória, que foi colocada diante dos nossos olhos para que a gente vivesse uma vida dentro de um círculo e a gente não consegue escapar desse cativeiro, vamos dizer assim, como disse Morpheus para o Neo, né? E o filme Matrix retrata muito bem essa liberdade, quando o personagem Neo rompe com a Matrix, se liberta das ilusões da caverna e encontra a vida real. E a gente está nessa condição hoje. Muitos seres humanos na Terra estão despertando e compreendendo que existe uma nova realidade, outras dimensões. Existe um mundo que foi escondido de nós. Nós nem sabemos onde nós estamos, nem conhecemos o real formato da Terra, nem sabemos o que existe após essa vida física, numa realidade paralela, num mundo espiritual. Então, os filósofos do passado tentaram apresentar essas verdades para todos aqueles que estavam ainda tateando no escuro, buscando a luz. E a chama, o fogo, ela representa justamente o simbolismo do despertar. Quando você compreende que essa chama externa
na verdade, é um reflexo da sua chama interior, da luz da sua alma, da frequência que nós trazemos ligado à consciência crística, à nossa divindade interior. E é isso que ressona e faz vibrar desse simbolismo o processo do despertar de todos aqueles que se sentem diferentes, que estão em busca da verdade. Você sabe que quando eu penso no mito da caverna, é que da forma como ele é mostrado para a gente, né, nas aulas de filosofia, nos livros de filosofia, a gente fica imaginando assim, mas eles estão ali acorrentados, eles não conseguem ver nada, nossa, que pena, e um dia ele saiu e ele viu a luz do sol, e aquilo incendiou a alma dele, e é tudo tão alegoricamente belo, né, como se aquilo que ele vivia fosse muito triste, e aquilo que ele encontra fosse muito belo. Mas o que eu observo, Rafael, e aí eu não sei se você compartilha dessa visão, às vezes a gente está acorrentado, olhando para aquelas imagens, felizes, né? Olhando aquela cena, né? Como o próprio filme Matrix mostra, né? A grande maioria das pessoas vai seguir dormente e vai defender esse sistema, inclusive, vai defender essas sombras, entendendo que ela é a única realidade, mas não uma realidade essencialmente ruim, essencialmente dura. Muitas pessoas vivem essa realidade achando que ela é maravilhosa. Não por acaso, o primeiro buscador que encontra o sol volta e é assassinado pelo seu grupo, entendendo que ele estava... Não, imagina. A alegoria é muito bonita porque ela mostra a caminhada dele até chegar à luz, né? Que é uma caminhada tortuosa. Ele cai, entre barrancos, né? Com dificuldade ele consegue enxergar a luz. E essa visão menos romanceada do processo, ela me mostra muito a caminhada da gente na Terra, né? Às vezes a gente está muito confortável dentro dessa matrix, assistindo as imagens da televisão e achando que está tudo certo e se mantendo absolutamente inerte diante das mentiras que são contadas para nós desde a nossa infância. E a gente vai levando isso e quando a gente vê, a vida passou. E a jornada do cara que saiu pela primeira vez é a jornada do buscador de conhecimento, do buscador de sabedoria, que por alguma razão se sentiu inquieto. E parece mesmo que é uma chama interna, né, Rafael? É a gente olhar para aquilo, parece que está todo mundo tão bem, tão feliz, mas alguma coisa está desconexa para a gente, né? E quando a gente desperta de fato e sai da caverna, a gente pode até acabar entrando em outra caverna, que é invisível. É a matrix dos despertos, né? Quando aqueles que se sentem os donos da verdade, aqueles que encontraram a luz, acabam se apegando a essa tocha, a essa luz interior que clareia a mente dele, e ele se apega àquela realidade, acreditando que, na verdade, só existe esse mundo real. É uma armadilha que todos nós podemos entrar. Sendo que, na verdade, quem encontra a luz e a verdade, começa a entender o propósito da vida, tem que trazer a tocha e a luz para dentro da caverna e começar a iluminar aquele mundo. Porque quem precisa da luz, do conhecimento, da verdade, da sabedoria e de um choque de realidade, são as pessoas que estão ainda dentro da caverna. Só que nós vamos ser rechaçados, assassinados, perseguidos, difamados. Está aí o exemplo claro do Urandir Fernandes de Oliveira, que levou essa luz para dentro da caverna num período que ninguém queria escutar a verdade, né, para que as ilusões não fossem destruídas. Então, até hoje, nosso grupo, Dáquila, Urandir, ele sofre essas perseguições, mas ele para nós é um exemplo daquele que carregou a tocha e conseguiu iluminar a consciência de muita gente que estava completamente cética. E ele não entrou nessa matrix dos despertos. Tem muita gente que acaba caindo nessa armadilha, se isola do mundo, se sente o evoluído, aquele que despertou a consciência, e não faz nada pela humanidade. Nós, em Dáquila, estamos aprendendo que essa tocha, essa luz, que nós começamos a entender quando saímos da caverna, nós temos que voltar e levar essa luz, esses benefícios, esse conhecimento, essas tecnologias para aqueles que estão na caverna. Então é importante a gente refletir sobre isso.